Bom dia, meus amigos. Hoje, o Palácio da Alvorada recebeu o filho do Lula, o Lulinha, para uma conversa que não envolveu família, mas sim advogado. Isso mesmo, o presidente da República falou para o filho dele que ele vai pagar se ele tiver cometido alguns erros em um encontro com um advogado criminalista. Agora, nós vamos repercutir essa história aqui no nosso editorial de hoje. Vamos tratar também sobre o BRB aqui de Brasília e o governador Ibanez Rocha. Tem uma denúncia gravíssima e aí tem um vídeo que um deputado comenta e eu vou trazer aqui para vocês. E se você quer saber quanto que ganha um ministro do STJ, não estou nem falando do STF, não é quanto que ele gasta nos cofres públicos, não, é quanto ele ganha diretamente. Fica comigo até o final, porque eu vou trazer para você os valores que passam de R$ 200 mil por mês dos ministros do STJ. Então, como eu digo sempre, já deixa aí o seu like, curta, comenta, compartilha, enquanto eu compartilho com vocês aqui na tela as nossas notícias do dia que nós vamos debater hoje. É a arma que nós temos, a inscrição. Se inscreva aqui no nosso canal, porque o algoritmo não tá mandando isso pro pessoal da direita aí, já falei para você. Se mandou de novo, ótimo, que legal, mas eu espero que isso volte à normalidade. Não sei se é porque agora eu entrei nesses temas super polêmicos, mas necessários de eu trazer aqui para vocês. Então, já vamos começar com essa bomba aqui, ó. Tá lá no jornal Metrópolis, viu, pessoal? Então, ó, Lula conversou com filho sobre caso do INSS acompanhado de advogado. Então tá aí a fotinha, né, que ninguém gosta de ver, mas infelizmente eu tenho que passar para vocês. Então vamos lá. O presidente relatou na semana passada ter tido uma conversa com seu filho Fábio Luiz, o Lulinha. Após o maior empresário do Brasil, né? O cara é um gênio, né? Ganhou milhões e milhões, enfim. Após o nome do familiar ser citado na CPMI do INSS, que investiga o esquema de descontos indevidos revelado pelo Metrópole, quando saiu o nome do meu filho, eu chamei ele aqui e falo isso com todo mundo. Olhei no olho dele e disse: só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda, porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade, disse o petista. Até parece que ele parafraseou a Dilma Rousseff, né? Falando dessa forma, mas tudo bem. Lula não deu mais detalhes da conversa. A coluna Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, apurou que a reunião acontece em dezembro no Palácio, aconteceu em dezembro, no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente em Brasília, e contou com a presença de um dos advogados que defendem Lulinha. Ou seja, não foi o Lula que chamou o advogado, foi o Lulinha. Outra coisa que eu quero perguntar para você, você acha mesmo que o Lula já não sabe de tudo isso? Mais um detalhe ainda, por que que o Lulinha sentou o pé e tá lá na Espanha de novo? Medo, medo. E por que que não botaram a tornozeleira no pé dele, igual já colocaram no senador Marcos Duval, do Daniel Silveira, que está preso até hoje, porque falou algumas coisas, ninguém botou dinheiro em conta, ninguém recebeu mesada de careca de INSS, ninguém está vinculado em escândalo de Banco Master, ninguém está lavando dinheiro para crime organizado, mas está todo mundo preso, está todo mundo de tornozeleira, e o dele, nada. Olha aqui que ele fala. Atualmente, o filho de Lula mora na Espanha, mas segundo auxiliares presidenciais, estava no Brasil de férias. Ele só voltou para a Europa no início de janeiro. Lulinha teria viajado de São Paulo a Brasília para encontrar o pai em um voo comercial. Será? Na conversa com o presidente, Lulinha negou qualquer irregularidade. Segundo relatos, ele teria lembrado ao pai que no passado foi alvo de uma notícia falsa que o apontava como um dono de uma Ferrari modelo 458 Spider, toda banhada a ouro. Também ali o pessoal, vocês não estão lendo, né? A ouro. Lula, conforme auxiliares, fez questão de relatar a conversa com o filho para parlamentares aliados que integram a CPMI do INSS. O petista dialogou, por exemplo, com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, integrante da tropa de choque governista na comissão. Pessoal, com todo
o respeito e com a devida vênia, que é a licença, que eu não vou ficar aqui usando os termos jurídicos, que eu quero passar de uma forma mais clara e límpida para vocês, trazendo aqui essa concatenação das informações que nós vamos ver. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O que aconteceu com os investigados lá do caso do INSS, dessas fraudes? Até os cabeças, como o careca do INSS e outros vários, estão tudo preso, estão tudo de tornozeleira no pé, estão tudo lá respondendo, tá tudo não, né? A grande maioria, quem está denunciado, quem está lá no inquérito, quem está sendo investigado, grande maioria já está respondendo com sua liberdade, seja preventiva ou não. Agora, por que o filho do Lula, mais uma vez citado em escândalo aí, não tem nada, nem tipo assim, uma obrigação de apresentar-se à justiça de tanto e tanto tempo, ou uma tornozeleira, seja lá, o que for, enfim. A gente parece que vive num país onde a lei vale apenas para algumas pessoas seletivas, que o judiciário resolve se vai valer ou não. E a gente sabe da tentativa deles tentarem barrar toda essa investigação do INSS, e aí vai virar uma coisa só, e eu te digo por quê. Olha o que o deputado Fábio Félix, aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, disse do BRB, e aí a gente vai ligar os pontos de Master e INSS. Só para salvar um banco falido. Espera aí que eu vou voltar. O BRB foi usado só para salvar um banco falido ou também para camuflar recursos do PCC? O escândalo do BRB não acabou com a tentativa de compra do Banco Master. Você precisa saber disso, porque o que a Polícia Federal trouxe agora é ainda mais grave. O patrimônio do BRB já estava sendo rifado, mesmo antes da compra do Banco Master. Sabe como? Daniel Vorcaro e 2 amigos viraram acionistas do BRB. É isso mesmo, eles compraram uma fatia do banco para fazerem todo esse esquema criminoso por dentro. Não sou eu que estou dizendo isso. A Polícia Federal abriu uma nova linha de investigação que aponta o uso de fundos de investimento para compra de ações do BRB. Traduzindo, um esquema de laranjas para possível lavagem de dinheiro público. Agora a pergunta não é só quanto dinheiro saiu do BRB, mas como eles prepararam o banco por dentro para receber esse esquema. A PF investiga se esses fundos ligados a Daniel Vorcaro compraram ações do BRB durante 2024 de forma coordenada, fragmentada e escondendo os verdadeiros donos. E o pior, esses fundos chegaram a deter juntos pelo menos 15% das ações do BRB. 15% não é um detalhe técnico, é uma participação enorme, capaz de influenciar decisões e até a governança do BRB. E aqui está o ponto mais grave. Quem tinha interesse da venda do Banco Master para o BRB já estava dentro do BRB como um acionista relevante. Enquanto isso, o BRB transferia bilhões para o Banco Master em operações que hoje são investigadas como fraudulentas. Isso não foi um investimento comum, foi uma operação coordenada. Alguns desses fundos compraram ações ordinárias, que dá direito a voto nas assembleias do BRB. Ou seja, interesses privados ligados ao Banco Master passaram a ter presença na governança de um banco público. Quando você soma direito a voto, negociações bilionárias e concentração acionária, o risco deixa de ser abstrato, passa a ser algo concreto. E vale lembrar que outras investigações estão em curso e apontam que fundos ligados ao Master podem ter sido utilizados para lavar dinheiro do crime organizado. Diante disso, a pergunta é inevitável. O BRB foi usado só para salvar um banco falido ou também para camuflar recursos do PCC? Nada disso acontece sem comando. O BRB é um banco público comandado pelo GDF e o governador Ibanez não é só um espectador. Ele nomeia dirigentes, ele sustenta politicamente a gestão, ele responde pelos rumos estratégicos do banco. Dizer que o governador não sabia é insustentável. Tudo indica que houve comando político para colocar o BRB a serviço de interesses privados e criminosos. Essa nova investigação da Polícia Federal é decisiva, porque ela vai no coração do problema. Ela não trata só do dinheiro que saiu do BRB, mas como o banco foi capturado por dentro, virando sede de uma quadrilha. Por isso defendemos a instalação imediata de uma CPI na CLDF e protocolamos o impeachment do governador Ibanez Rocha. Nós não podemos pagar por isso. Quem permitiu e se beneficiou desse esquema criminoso tem que responder por isso. Vocês entenderam? Pessoal, tá lá na Vero Notícias esse repost aí, que eu vou passar a próxima matéria da Vero também pra gente ligar todos esses pontos aí que estão soltos.
Presta bastante atenção aqui no negócio. Ele disse que o deputado Fábio Félix é um deputado da esquerda, tá, pessoal? Da esquerda. Aqui em Brasília, o governo é centrão, total centrão, ou seja, não vai influenciar, e o deputado Fábio Félix é da esquerda. Mas ele disse uma coisa muito importante, que às vezes passou batido nesse vídeo para a gente entender. Daniel Vorcaro comprou ações para se tornar sócio do BRB. Usou laranjas. Então, beleza, advogados lá aparece o nome dele. E ele também. E aí, com isso, eles passaram a gerir, fazer parte da administração do BRB. E falar, eu sou sócio, compra o Banco Master. Eu, sócio, quero que compre o Banco Master. Eu tenho 15%, eu quero que compre o Banco Master. Mas o Banco Master está quebrado. Não, não está quebrado, eu quero que compre mesmo assim. Só que essas pessoas que estão falando isso saíram justamente do Banco Master e entraram para dentro do BRB. E eu vou além. Ele explicou aqui, mas só para você entender direitinho, tem negócios que estão sendo ditos como fraudulentos que causaram prejuízos, estão causando prejuízos enormes aos cofres do BRB, ou seja, aos cofres do GDF. Porque agora, por exemplo, um imóvel que eles compraram, e aí o Master pagou aproximadamente, eu não sei os valores exatos, foram 2 milhões, 6 milhões, e revenderam para o BRB, tipo, 8 vezes mais caro, sabe? Então, é esse tipo de negócio. Sem contar toda a ligação e elo com o INSS que tem um Banco Master, tá? Sem contar que o BRB detém hoje praticamente um monopólio de pagamentos de servidores públicos aqui em Brasília. E outra coisa, o BRB também detém aqui, pessoal, 30 bilhões dos tribunais, tá? Que estão na mira. Eu não ia nem trazer essa matéria para vocês, mas é importante eu trazer para vocês fazerem a ligação do porquê o tamanho do BRB é esse todo aqui, né? Por quê? Por que está desse tamanho? Por que concentra isso tudo? Então, tem mais de 5 tribunais no país que concentram cerca de 30 bilhões de reais. Justiça do Maranhão, Bahia, Paraíba, Alagoas e Distrito Federal. Ou seja, é muito dinheiro que está num banco lá da população, da sociedade, para se der uma besteira, se quebrar. Meu Deus, eu não quero nem pensar nisso. Assim como enfiaram meio mundo de investimentos de fundos previdenciários, de aposentados e pensionistas do INSS lá no Banco Master. É a mesma coisa. E olha aqui o que eu ia trazer. Essa aqui está no Correio Brasiliense, que eu acabei de só brifar para vocês, passar rapidamente. Agora a outra da Vero. Eu não sei o que aconteceu, mas essa Vero Notícia não está gostando da situação aí do Ibanez, não, viu? Com o BRB. Então, ó, sócios de Ibanez obtiveram decisão favorável à CNC após contrato milionário com o BRB. E aí a Vero de novo trazendo. O escritório de advocacia de Ibanez Rocha obteve a decisão favorável à Confederação Nacional do Comércio, CNC, 2 meses depois de a entidade firmar um contrato de locação de 2,3 milhões mensais para o BRB em imóveis pertencentes ao governador do DF. Em imóveis pertencentes ao governador do DF. Até li de novo, que eu achei que eu tinha lido errado. Em 2020, o TRF acolheu o pedido do SESC e do SENAC e suspendeu no DF os efeitos de uma medida provisória, na MP, que reduz as contribuições aos sistemas S pela metade. As instituições administradas pela CNC, que é essa Confederação Nacional do Comércio, eram representadas por sócios do escritório de Ibanez. O contrato de aluguel da CNC com o BRB tem vigência de 10 anos e valor global de 276 milhões, informa o Globo. Então, a Vero não tá... Eu até achei que eles estavam colocando aqui, porque eu não sigo a Vero, é uma fonte de informação razoavelmente nova, desde a última campanha que eu conheci ela aqui. Então, tá aqui, Vero Notícias, quem quiser lá verificar a fonte, mas olha, ela está replicando uma outra notícia do O Globo. Então, as coisas começando a aparecer e a cada dia que passa vai ficando mais complicado
para todo mundo que tiver envolvimento com esse Banco Master, com esse esquema do INSS e agora com o próprio BRB, que precisa urgentemente ser salvo. Ontem teve um pedido de impeachment julgado lá na Câmara Legislativa que foi arquivado. Não foi esse que o deputado Fábio Félix, distrital aqui, falou. Foi outro. Não foi esse ainda que eles entraram, não, com esses novos fatos que estão acontecendo. Mas eu defendo que o BRB precisa urgentemente de uma intervenção, de tirar o comando aí para vir para alguém que vai estancar com isso. E tem mais um detalhe: ação civil pública contra o BRB. Minto, desculpa. Ação civil pública contra o governo do Distrito Federal para não tirar dinheiro público, dinheiro dos cofres públicos para cobrir rombo de Banco Master lá dentro do BRB de 4 bilhões, tá? Já tem entrada com a ação, eu vou trazer isso nos próximos editoriais para vocês. Aqui a questão do ministro. Nos últimos 4 meses do ano passado, o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, recebeu dos cofres públicos R$ 616.400. O valor mais alto foi pago em setembro, R$ 260 mil. Parte desse dinheiro pode ter sido férias e 13º, mas Buzzi faz parte daquela elite do judiciário que consegue fazer seus vencimentos ultrapassarem o teto pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal com os chamados penduricários. Quanto que não ganha um ministro do Supremo se o do STJ tá tirando aí 250 mil por mês? Líquido, no bolso. Não tô falando de equipe de segurança, de nada disso, não. A mais, né? De diárias, de não sei o quê. No caso do ministro Buzzi, está lá na rúbrica do seu contra-cheque o que se chama de direitos eventuais. É uma espécie de verba indenizatória, alguma verba de gratificação, não está especificado exatamente o que é. O ministro Buzzi, nesta terça-feira, foi afastado cautelarmente do cargo de ministro do STJ por investigação de 2 supostos casos de importunação sexual. O primeiro, de uma jovem de 18 anos, filha de um casal de amigos da família do ministro, e o segundo, uma ex-funcionária do seu gabinete. Nós trouxemos ontem aqui, quem acompanhou nossos editoriais, a questão da amiga, né, da família amiga lá, e agora também temos uma funcionária lá do gabinete que está relatando esses supostos assédios. Os relatos são de um enorme constrangimento entre os seus pares por causa das acusações que pesam contra o ministro. Mas determinação do Conselho Nacional de Justiça é de que quando um ministro ou um juiz é afastado das suas funções cautelarmente, ele perde só as bonificações e as verbas extras, mas ele mantém os seus vencimentos. No caso do ministro Buzzi, isso significa que ele vai continuar recebendo R$ 44 mil. Essa investigação administrativa que está sendo conduzida pelo STJ, o máximo que ela pode causar ao ministro Buzzi, caso ele seja culpado, é uma antecipação da sua aposentadoria, uma aposentadoria compulsória. O ministro Buzzi já tem 68 anos, muito provavelmente já contribuiu o suficiente para garantir uma aposentadoria integral dos seus vencimentos, o que significa que, se ele for punido, vai continuar recebendo o seu salário integral. Resta, portanto, a via criminal para que, caso ele seja culpado, as vítimas encontrem alguma justiça. Nos últimos 4 meses... Pessoal, tá lá no Estadão, tá? Nos últimos 4 meses do ano passado, o ministro... Da opinião da Raquel, tá? Tá lá no Estadão. Essa é a fonte da notícia. Olha só, nós vivemos num país
e que o judiciário é um dos, se não o mais caro do mundo. Do mundo. Nós gastamos rios de dinheiros públicos para manter esse judiciário, que o ministro deveria ganhar no máximo 40 e poucos mil reais, mas está ganhando 250, sei lá quanto que ele está ganhando. Fora o que ele custa para os cofres públicos. Para na hora que ele faz uma besteira na vida, não estou dizendo que ele fez, estou dizendo que está sendo apurado. Não é só ele, qualquer caso que a gente já viu aqui de desembargador, tal, que vem de sentença, que faz outras coisas tudo errado. Na pior das hipóteses, sabe o que acontece com eles? Eles se aposentam antes. Aposentadoria compulsória, vai aposentar antes. Vai ser aposentado, vai continuar recebendo. Ou seja, para quem faz coisa cagada, para quem faz literalmente cagada, desculpa a expressão, mas para quem faz coisa errada lá dentro, a pena é um presente. É uma aposentadoria, não vai para casa. Não é uma aposentadoria para eles, porque vocês viram aí, por que eles querem ficar trabalhando? Porque ao invés de ganhar 50 mil, eles vão ganhar 250. Fora os outros negócios que eles têm, porque agora, daqui a pouco, eles podem ser empresários, fazendeiros, pode julgar a ação da esposa que tem escritório de advocacia, pode fazer tudo. Pelo amor de Deus, é urgente, nós precisamos de uma reforma do judiciário no Brasil. É urgente, 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 para ontem. Não tem como mais a gente continuar com essa descredibilidade, com esse descrédito que o judiciário passa para nós, cidadãos. E eu, como advogado, fico sentido mesmo. Então, assim, estudei muito para ver como funciona fora do país, inclusive. Meu mestrado é em Ciências Jurídico-Políticas por Portugal, meu doutorado é para Salamanca, na Espanha, meu pós-doc, doutorado agora eu estou fazendo lá nos Estados Unidos. Então, isso não vai influenciar aqui no que a gente está conversando, porque é um bate-papo nosso de amigo, de comentários aqui das matérias, mas vai te mostrar que eu tenho um pouquinho de experiência para falar que aqui no Brasil é um absurdo, fora da linha do normal aí que é praticado no mundo, todas essas questões do judiciário. E eu não estou aqui querendo enfraquecer nem STF, nem STJ, nem judiciário, não. Eu estou querendo colocar um mínimo de credibilidade. Eu quero levar credibilidade para o judiciário. Porque hoje em dia o cidadão perdeu a confiança no próprio judiciário. Desculpa, eu me estendi aqui, pessoal, mas era necessário. Hoje, realmente, esse editorial foi puxado. Encaminha esse editorial aí para todo mundo que você puder, porque nós temos que levar informação. É a arma que nos resta nesse ano de eleição, é levar informação para as pessoas. Aprender a ler as notícias, a ver as notícias com outros olhos, porque hoje em dia a gente não pode confiar. Ah, eu só assisto Globo. Pô, você não sabe nada do que está acontecendo no seu país, então. Você sabe o que beneficia a Globo. Ah, eu só assisto outro meio de comunicação de direita aí. Você não sabe nada do que está acontecendo no seu país, então. Você tem que ler tudo, ouvir tudo e todos, para a gente poder fazer aqui um trabalho de raciocínio lógico, jurídico, político, social. Ah, como que isso vai impactar? Ah, olha, essas notícias todas se misturam, porque lá na frente tá tudo ligado. Quem tiver nesse BRB tá fufu. Tchau, gente. Empolguei, né? Desculpa. Fiquem com Deus e até às 18 horas. Para mais informações às 18, vem comigo. Tchau, tchau.